Olá, muito boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 4 de abril, são 19 horas. Sejam bem-vindos a mais uma edição do projeto Webinars para a Nova Economia, promovida pelo Grupo Estúdio, diretamente aqui da nossa sede em Porto Alegre. A nossa intenção é transmitir conhecimento aos empresários, esclarecendo dúvidas, noticiar benefícios e abrir horizontes para a melhoria da gestão. Eu vou só pedir para quem está ao vivo com a gente tirar o áudio. Obrigada. Continue conosco diariamente e acompanhe a nossa programação através dos canais do Grupo Estúdio. Lembrando que para ficar atualizado é importante se inscrever no nosso canal e curtir os nossos vídeos. Hoje, então, nós vamos discutir o que são produtos monofásicos e quais são os benefícios tributários para o seu negócio. A partir de agora, eu te convido a interagir conosco pelo chat do YouTube, pelo Facebook e quem estiver aí nos assistindo pelo Instagram também. Tem uma novidade bem bacana, que é o seguinte: o Portal Contábeis começou a divulgar o nosso programa. Muito legal, né? Pra gente é super uma notícia muito feliz, a gente está muito contente de contar com mais essa audiência, então, do pessoal do Portal Contábeis. A gente está com um banner no site, quem não conhece, então, os contadores, enfim, podem acessar o site também. Vou começar fazendo uma perguntinha para vocês. Como vocês sabem, a gente mudou recentemente o nosso horário de transmissão. Antes, a nossa transmissão acontecia sempre às 20 horas. Agora, então, né, com a volta da rotina, passado o carnaval, a gente está transmitindo a partir das 19. E eu queria muito contar com a participação de vocês para saber qual horário é o mais adequado para vocês participarem da transmissão. Se 19 ou se 20 horas. Por enquanto, a gente está mantendo sempre às 19 horas, tá bem? Hoje, eu conto aqui com a presença do Nicolas Malman, que é nosso diretor de gestão de projetos e checklist. E, novamente, com o LV, né, o Luiz Vinícius Pereira, que é gerente executivo de negócios. É isso? Boa noite, Júlia. Boa noite, Nicolas. Boa noite, pessoal. Tá. Então, pessoal, hoje o nosso webinar ele tem um tema que é extremamente importante para quem é revendedor de autopeças, cosméticos de pequeno porte, dono de mercado de pequeno porte, dono de bar, restaurante, dono de farmácia. Esses são alguns dos segmentos mais afetados pelo regime monofásico, não é mesmo, LV? Então, eu vou começar nosso conteúdo de hoje pedindo para o Luiz Vinícius explicar o que são produtos monofásicos. Então, Júlia, produtos monofásicos, tá, como o nome, né, facilmente apresenta, são produtos que têm uma única fase. Ou seja, a responsabilidade tributária do recolhimento da arrecadação são a fase inicial da cadeia, onde seria a cadeia mais forte, a fase mais forte de um círculo, de um fluxo de circulação de produto, que é a indústria. Então, nós temos alguns produtos que tenham essa característica, né? A Júlia já antecipou, que são produtos, por vezes, comercializados com natureza de autopeça, produtos com natureza de higiene pessoal, produtos farmacêuticos, bebidas frias. Tá? Todos eles têm um tratamento de monofásico, onde a indústria então, é responsável pelo recolhimento para demais cadeias. O que isso significa? Que a indústria, em vez de ter uma tributação natural, padrão de 9,25 a PIS e COFINS, tá, ela recolhe para esse produto 12,5. O que significa? Ela majora e, com isso, o Estado e a Receita têm uma garantia de recolhimento. Então, tu imagine, tá, um fluxo, tá, de circulação de produtos, exemplo, bebidas frias. Tá, uma cerveja, como exemplo. Tá. A cerveja sai da Ambev, né, vai para um grande distribuidor, do distribuidor vai para um atacado, do atacado vai para um supermercado, de um supermercado vai para um mercado, um bairro de esquina, por exemplo, né, e depois chega no consumidor final. Em determinadas situações, tá, a cadeia pode ter até 6 fases. Então, a situação de alguma delas falharem no recolhimento do tributo é existente. Para evitar esse tipo de situação, existiu, então, o tratamento, o regime monofásico, onde a indústria, então, concentra uma alíquota maior no tributo e a nível de fiscalização fica mais fácil tu buscar quais foram as empresas responsáveis pelo recolhimento. E é muito simples também, né, de forma matemática, identificar isso. Vamos imaginar um número de indústria, né, que fabricam, por exemplo, bebida, versus o número de supermercados que existem, versus os números de farmácias que existem e o número, por exemplo, de mercados, de bairros que existem. É muito grande, é exponencial. Então, essa foi uma estratégia também de fiscalização. Muito bem, obrigada, LV.
Eu vou começar, então, dar boa noite para o pessoal que está com a gente. O Ricardo Gouveia, sempre com a gente, voltando aí, que prefere 19 horas. Passos Camargo, o Gerson, dando boa noite, de Curitiba. A Tamara Falcão. Oi, Gil Borges. Renato Ferreira, prefere às 19 horas. Thiago Reis falou que o volume está meio baixo, então vou pedir só para a gente falar mais alto aqui, tá bem? E também queria perguntar para o pessoal que está em casa, nos assistindo, como que tá a qualidade do áudio. É importante para a gente saber se a gente tem que falar mais alto, enfim. Então, nos ajudem também a monitorar, tá bem? Fideli Santos falando ali que tá da unidade 789 de São Luís do Maranhão. Olha só, que distante. O César Nascimento, que eu já estou sabendo que está aqui na plateia com a gente, sempre presente, né, César? Vanderlei Correia, boa noite. João. Legal, pessoal. O som tá precário, eu sei, João, mas a gente já está trabalhando bastante para conseguir resolver esses problemas. Nossa equipe está incansável aqui para encontrar a melhor solução para transformar, né, o nosso webinar realmente numa solução útil para todos vocês aí de casa. LV, vamos continuar então o nosso assunto, né, de produtos monofásicos. Eu queria pedir para a gente trazer alguns exemplos do que são produtos monofásicos, né, para quem está em casa, para quem ainda não conhece, para nossa plateia também. Perfeito, Júlia. Os principais produtos monofásicos, tá, são esses do segmento que eu falei anteriormente. Produtos de autopeça, tem grande variedade, tá, que tem um tratamento de monofásicos. Nós temos, então, a linha de higiene pessoal, a linha farmacêutica, combustíveis, pneus e principalmente bebidas frias. Todos esses têm um tratamento de monofásico. E o mais importante, tá, desse tratamento de monofásico, como a indústria é o responsável pelo recolhimento, toda a cadeia seguinte, tá, fica isenta de tributação para qualquer regime. Então, indiferente se a empresa está no regime do Simples Nacional, está no regime do lucro presumido, está no regime do lucro real. Indiferente do regime, tá, sendo a responsabilidade da indústria de recolhimento, tá, a cadeia seguinte não tem a necessidade de tributação. Isso atinge, por exemplo, restaurantes, atinge farmácias, atinge o supermercado. E isso, para nós, tá, é muito importante porque é sim uma oportunidade muito clara. Inclusive ao ponto de darmos, tá, uma proposta de planejamento tributário para um restaurante. É muito comum, tá, em determinados restaurantes, tá, nós fizermos o buffet, fomos servidos, né, consumimos água mineral, consumimos, né, bebidas frias, tá, e na hora de emissão de uma nota fiscal, a descrição vem apenas o almoço, com valor cheio. Ou seja, o restaurante teve o consumo, teve a comercialização de bebidas, tá, mas o preço foi inserido todo dentro do almoço. O que significa? Que ele fez uma tributação cheia sobre o valor do almoço. Que o almoço é tributado. Se ele fizesse, tá, uma abertura de itens consumidos, por exemplo, almoço, abaixo, refrigerantes e água, ele pagaria apenas sobre o valor do almoço e não sobre o consumo de bebidas. Então isso também pode ser considerado como um planejamento tributário. Olha só, então, exemplos bem práticos, né? Que importante isso. Isso também pode ser aplicado para oficinas. Tá? É comum fazer uma revisão, né, de um veículo e na nota fiscal vem discriminada apenas a manutenção, apenas a mão de obra, onde, na verdade, teve consumo também de peças que tem o tratamento de monofásico. Então, a nossa proposta também, né, é provocar as empresas a fazer essa abertura ao ponto de tributar efetivamente o correto, o devido, que seria a mão de obra especificamente. Porque todos os itens que foram destinados à revisão, que tem o caráter de monofásico, a indústria já recolheu. Então não teria o porquê tu fazer o recolhimento novamente, né, gerando uma bitributação. Acho que um dos grandes benefícios que a gente quer trazer sobre esse assunto é a importância do conhecimento que pode impactar na nossa apuração tributária. Acho que um dos grandes desafios dos empresários é a alta carga tributária que nós temos, é como é que nós conseguimos cumprir com as nossas obrigações repensando no nosso fluxo de caixa. Então, um bom conhecimento sobre essa matéria pode trazer excelentes benefícios para as empresas, né, impactando diretamente na redução da nossa carga. É isso aí, muito boa contribuição mesmo, Nicolas. Obrigada. Eu queria perguntar, então, como que a gente faz, né, para identificar os monofásicos? Isso é possível? Perfeito. Temos hoje duas principais legislações, tá, que trazem especificamente quais produtos vão seguir esse regime.
tá? Que é a Lei 10.147 e a Lei 10.485. A 10.147 traz a lista de produtos que têm um tratamento monofásico do segmento de autopeças e também de higiene pessoal e farmacêutico. O que a lei fala claramente? Que terão tratamento de monofásico as NCMs listadas nessa legislação. O que significa? Apenas NCMs daqueles produtos poderão ser monofásicos. NCM é a nomenclatura comum do Mercosul, tá? Onde a indústria é responsável, tá, por fazer a implantação e a adequação da NCM mais próxima, tá, ao produto que é fabricado. Então, as cadeias seguintes, tá, que receberem nota fiscal de determinado produto que tem a NCM relacionada, tá, nessas duas legislações, ela pode então dar o tratamento desses itens como monofásico. Ou seja, se isentando então de recolhimento de imposto sobre esses itens, tá, na sua venda. Então tem duas informações, tá, que é importante analisar no recebimento de uma nota fiscal. Primeiro, a NCM, e fazer uma análise, ela está listada nas duas legislações que eu citei, e a CST, que seria a classificação da situação tributária, tá, que nos itens 3 e 4 dão um tratamento monofásico também. O Nicolas vai comentar um pouco sobre as dificuldades, né, que por vezes existem, tá, num cadastro de itens, tá, dentro de empresas que tenham como comercialização produtos monofásicos. Antes disso, uma situação que constantemente a gente é questionado tanto por clientes ou os nossos colegas franqueados, podemos confiar nas informações que recebemos da indústria? A resposta é, bom, a responsabilidade das informações que são cadastradas consequentemente no cliente fim, que é quem vai fazer a revenda para o consumidor final, baseia-se nas informações que a indústria nos repassa. Informações essas presentes nas notas fiscais. Porém, o que impacta diretamente no resultado final da apuração do regime de monofasia baseia-se nos cadastros. Então, a dificuldade que as empresas enfrentam são reflexos diretamente das informações cadastradas, que são estas as bases para a quantificação dos valores que devem ser pagos ou não. Essa dificuldade baseia-se principalmente nas pessoas que fazem o cadastro, então ainda a gente muitas vezes acaba tendo a interação humana, e essa interação baseia-se na identificação da classificação, que baseia-se, como nós estávamos falando, sobre a NCM ou CST, ou algumas vezes da descrição do produto. E isso é o grande impacto que nós encontramos hoje. Muitas vezes a gente recebe, inclusive da indústria, recebemos através de terceiros, quando na cadeia da operação tem o intermediário de uma revenda, de um atacado, que acaba intermediando o negócio, e nesse caso a gente acaba recebendo não a informação direta da indústria, e sim desse terceiro, e que essa informação acaba sendo cadastrada depois nos sistemas que são utilizados pelas empresas. Mas essa é a nossa grande dificuldade, é a transição de informação entre as operações. O que se percebe muito, tá, é que em empresas de menor porte, pequeno a médio porte, a pessoa responsável por lançamento do cadastro do item no estoque, às vezes não tem um conhecimento da importância da geração daquela informação, ou até mesmo a responsabilidade. Por vezes a nota fiscal vem com as informações corretas, NCM, CST, classificação tributária, mas por falta de já registro, falta de já cadastro daquele documento no sistema, acaba se lançando em produtos similares. E o lançamento em produtos similares já traz uma parametrização, tá, diferente da nota, que tem um impacto, claro, na nota de venda. Então são situações comuns, tá, que nós percebemos, tá, no momento de fazer uma revisão de uma análise de classificação de itens. A falta de preparo, a falta de conhecimento da importância das informações que vêm, né, na nota fiscal, principalmente da indústria, né, e o impacto, né, que essas informações têm no momento de apuração. Seja empresas do Simples Nacional, seja empresas do regime lucro presumido ou lucro real. Só complementando, como a gente vem falando sobre esse assunto, da importância de um cadastro correto e o impacto que isso dá no resultado final da apuração e o resultado que dá no fluxo de caixa das empresas, muitas vezes, por mais que um setor que seria diretamente responsável, um fiscal,
acaba tendo como responsabilidade a inserção desses novos cadastros pessoas responsáveis pelo estoque, que muitas vezes tem como responsabilidade o controle deste, mas não com conhecimento a fundo da NCM e de todos os itens que são relacionados à classificação do produto, que impactam diretamente no cálculo dos tributos. Isso com uma visão muito mais qualitativa do estoque, na verdade mais quantitativa, né, para o estoque, mas não qualitativa. Né, isso faz total diferença, tá, no custo do produto, na formação do custo e impacto diretamente no lucro da empresa. Isso nós acompanhamos no nosso dia a dia, como as empresas acabam dando a importância para o controle do estoque, como tu estavas falando, mas não dando a real importância da classificação desses itens que são diretamente relacionados ao cálculo final dos tributos, no caso, né? Exatamente. Agora sim, eu queria perguntar qual que é o percentual assim, de diferenciação que a gente consegue encontrar nessa tributação, né? Se ela é feita inadequadamente, depois quando a gente faz uma revisão, enfim, vamos trazer alguns cases, né, que a gente já trabalhou aqui para a nossa audiência entender um pouco mais ilustradamente. Se nós analisarmos, tá, se nós analisarmos uma empresa, por exemplo, do lucro real, ela comprou uma mercadoria no valor de R$100, tá? E vendeu essa mercadoria no valor de R$200. Tá? Sobre essa venda, ela teria uma tributação de 9,25, tá? Que aproximadamente daria os R$40. Tá? Então ela fez essa venda e registrou nos livros fiscais, tá, uma tributação de PIS e COFINS no valor aproximado de 40. Se esse produto, tá, ele está dentro, tá, da sistemática de produtos monofásicos, esses R$40 foi um pagamento indevido. Então tu imagina, R$40 ela fez um pagamento indevido, um pagamento a maior, tá, e isso é possível de ser recuperado, tá, em todos os regimes, seja do simples, seja do lucro presumido e seja do lucro real. O produto monofásico, ele não segue uma natureza que por vezes um produto de alíquota zero é beneficiado. O produto de alíquota zero, por exemplo, não é estendido às empresas do Simples Nacional. Alíquota zero, só para título de curiosidade, não é o tema de hoje, mas acho que é importante estar comentando, ele tem um benefício de toda a cadeia, tá, tributar a alíquota zero, desde a indústria até a última etapa. Monofásico não, né? Monofásico apenas a cadeia inicial concentra. E por isso que a alíquota zero não é estendida às empresas do segmento do regime, né, do Simples Nacional. Legal, obrigada, LV, pela contribuição. Então, dados importantes, né, aqui para o nosso webinar de hoje. A gente está falando sobre produtos monofásicos e a gente vai entrar um pouquinho na questão agora mais prática, né? A gente está, enfim, com uma plateia aqui bem importante hoje, ao vivo. Vocês estão super convidados a participar, o pessoal de casa, todo mundo que está no YouTube, que está nos assistindo aí pelo Facebook, pelo nosso Instagram. Fica mais uma vez o convite para você mandar sua pergunta aqui para nossos especialistas. A gente gosta muito de ter interação, o nosso programa fica muito mais rico quando vocês colaboram com a gente. E, enfim, eu vi ali que a gente já até respondeu, nossa equipe que está nos bastidores, já respondeu para o Bernardo, né? Ele produziu, ele perguntou, ele fez um questionamento sobre supermercados e, enfim, nossa equipe aqui dos bastidores já falou que a gente já gravou um webinar, né, sobre o assunto específico. E é legal também de relembrar para quem está chegando agora que todos os nossos programas, eles ficam ao vivo, né? Eles ficam gravados depois na nossa playlist no YouTube. Então, a gente tem aí um material bem rico que pode contribuir muito para o trabalho de todos, enfim, eternamente, né? Perfeito. E voltando um pouco, pessoal, agora trazendo esse tema mais para a nova economia. Nós fizemos ali uma demonstração de o quanto representa, né, uma tributação indevida sobre o produto monofásico, que no exemplo de uma venda de R$200, né, o impacto é 40. Tem empresas que não têm R$40 de margem de lucro sobre a venda do produto. Tá? E por vezes se pergunta, né, mas como que o meu concorrente tem um preço de venda menor que o meu? Como isso é possível? Está comprando sem nota? Geralmente é isso, né, que os empresários pensam, mas na verdade não, né? Classificação de itens. Uma assessoria mais qualificada, né, dos produtos que ele comercializa. E geralmente, né, o que se faz, né, nessas situações é começar operações irregulares, emitir nota fiscal. Mas para que isso? Para pagar menos imposto. Onde a solução segura
está numa classificação correta de todos os produtos comercializados. É mais seguro hoje, tá? Tu ter uma classificação correta de todos os produtos, pagando o justo, do que tu emitir apenas 80%, né, das operações e tributar 100%. Então isso também, tá, faz parte hoje da nossa proposta de revisão tributária, de mapa fiscal, fazer a classificação, tá, de todos os itens que a empresa comercializa, considerando como parâmetro a NCM, a descrição, a CST e recentemente a EAN, que é o Código de Barras. Só complementando, né? Mas como um impacto de um cadastro bem feito, baseado na legislação e constante atualização, porque nós sabemos que o nosso sistema tributário ele é constantemente, diariamente alterado, né? Tem novas novidades, mas como manter atualizado tem um impacto diretamente no nosso negócio. Eu acho que isso é um ponto que vale a pena destacar. Muitas vezes nós pensamos em situações como essa, hoje falando sobre o regime de monofasia, tem um impacto que a gente possa fazer uma análise para identificar oportunidades que nós tivemos no passado, mas não só o passado, um impacto que nós devemos constantemente ficar atualizado é o presente e futuro. Está diretamente ligado às nossas expectativas como empresa, né? Uhum. Pessoal, então só para contextualizar, né, nossa audiência, quem está chegando agora, a gente está falando, já explicamos, né, trouxemos exemplos do que são produtos monofásicos, a gente está falando aqui sobre os benefícios, né, enfim, de estar adequado, de estar com o serviço adequado, a classificação correta. E agora eu vou passar a palavra de novo para o Nicolas explicar para a gente aqui, enfim, de casa, para nossa plateia, quais são, né, os serviços que o Grupo Estúdio pode oferecer, as soluções que o Grupo Estúdio pode oferecer para quem está nos assistindo e quem está se perguntando como pode tirar proveito de todas essas informações que a gente está passando por aqui. Respondendo à pergunta, talvez algum dos nossos colegas empresários que estão assistindo hoje a nossa conversa se enquadraram nos segmentos que nós falamos. E muitas vezes vem a pergunta, Nicolas, em cima do que vocês falaram, eu me enquadro no perfil da empresa. Eu posso fazer um trabalho para identificar se nós tivemos oportunidades? A minha resposta é não só podem, como deve. Então, o Grupo Estúdio hoje, nas bandeiras que fazem parte das nossas empresas, Estúdio Fiscal, E-Fiscal, Estúdio Law, oferecem serviços direcionados a resolver, ou melhor, a identificar oportunidades que as empresas têm. Passado, ou seja, revisamos o que a legislação hoje nos permite, todo o nosso trabalho é baseado em cima da legislação, podemos identificar e ajudar as empresas a recuperar créditos que ela tem por direito, e o nosso trabalho ele tem mais um benefício, por mais que nós façamos a análise do passado, o resultado desse trabalho tem um impacto diretamente no caixa, já que a gente auxilia as empresas a ter um melhor fluxo de caixa, e, consequentemente, o resultado desse trabalho pode ser utilizado por uma melhor configuração para que isso possa, presente e futuro, também impactar o resultado das empresas. Exato, é competitividade pura. Quando isso fica claro, tá, pessoal? Quando a empresa faz uma classificação, quando as empresas fazem uma classificação errada do produto, isso gera um pagamento maior. O pagamento é maior já ocorrido, o pagamento é maior no passado. O Kazan cita uma expressão que eu gosto muito, que é recuperar o prejuízo do passado, que foi um pagamento maior, e transformar em lucro presente, que é o crédito identificado e concluído pela Estúdio. E é importante, tá, nós termos essa visão, porque pagamento indevido, classificação indevida, pagamento maior é prejuízo. A empresa sobreviveu com alguns custos, tá? Mas foi algo indevido, algo que, se ela não buscar, tá, essa informação, esse direito, transcorre 5 anos, tá, e ela perde, prescreve. Então, se a empresa ocorreu situação de pagamento maior em 2013, 2012, indiferente da proporção, esse valor não é mais possível de busca, tá, numa esfera administrativa. Então, em outras palavras, esse valor ficou, então, perdido. Boa noite, Grupo Estúdio. Parabenizar pelo tema abordado, um tema bastante importante para os empresários de segmentos,
principalmente do regime tributário, do Simples Nacional. Então, podemos dizer que o Grupo Estúdio, pelo seu know-how, que ele tem mais de 20 anos de experiência nesse serviço, os empresários, eles que desejem fazer essa revisão dos últimos 5 anos, tem a possibilidade, então, de fazer essa recuperação e inserir esse crédito dentro do seu fluxo de caixa e aproveitar no seu fluxo financeiro também. Exatamente. Essa é a principal proposta. E nós temos 2 benefícios, tá, dentro desse serviço de revisão e reclassificação de itens. O primeiro dele, buscar todo o prejuízo do passado e transformar em lucro no presente. O melhor dos benefícios. Segundo, redução da carga tributária futura. Tá? Porque a empresa houve um pagamento maior, tá, no passado, a gente adequa a classificação deles e, por vezes, tá, a carga tributária futura, após a entrega do serviço da estúdio, reduz em 30%, 40%, 60%. Então, a empresa tem também como benefício principal no serviço prestado, né, essas 2 situações. Complementando, um ponto interessante sobre os monofásicos é que ele impacta todos os regimes de tributação, né, LV? Ou seja, fazer uma análise dos produtos monofásicos pode ser feita em empresas do lucro real, do lucro presumido e do Simples Nacional. Então, isso impacta diversas empresas, né, desses segmentos que nós citamos e que podem ser, muitas vezes, tem algumas oportunidades que são mais direcionadas a empresas do lucro real, os monofásicos não. Então, empresas de menor porte que são optantes pelo Simples também podem solicitar esse tipo de trabalho, revisão passada e o reflexo presente e futuro. Show, muito legal. Obrigada, Nicolas, também. Obrigada, César, pela pergunta. O César que está sempre com a gente aqui, né, acompanhando pelo YouTube, hoje está aqui na nossa plateia. Pessoal, vou dar mais uma vez boa noite. Então, quem está chegando é o Mozart, falando de Belo Horizonte, a Verônica. Muito legal, Verônica Gentil, falando que conhecimento é essencial para nossos parceiros e empresários, demais. Pietro fez uma pergunta ali, então vamos à pergunta do Pietro Gaeta. Ele está dizendo o seguinte: em um processo de revisão de tributos, é possível identificar um erro de classificação de produto ou apenas se encontra esse erro no mapa fiscal? Então, Pietro, boa noite. E sim, tá, tantos os serviços que nós temos como o PRT, que é o Planejamento e Revisão Tributária, tá, esse mais direcionado às empresas do lucro real e do lucro presumido, quanto o serviço de mapa fiscal, essa para empresas de menor porte. Tá? Em ambos os serviços prestados pelo grupo, nós fizemos uma classificação de itens. Ou seja, buscamos, tá, situações que estejam equivocadas conforme a legislação e trazemos isso num reflexo quantitativo financeiro, que é a proposta de revisão. E isso é comum de acontecer. Tá? Nós temos um dado que em 2018 existiu publicação de 37 novas normas diariamente, tá, no Brasil. 37. Então, se porventura a equipe da empresa não está preparada ou não tem condições de fazer esse acompanhamento, por vezes existe sim uma possibilidade real, tá, de um cadastro de um banco de dados desatualizado. Eu vou aproveitar a oportunidade em citar um caso pessoal. Quando eu iniciei, essa história eu já contei para todas as turmas que eu fiz treinamento, tá, mas eu acho importante contar para essa também, e principalmente para o pessoal que está nos ouvindo, tá, nas plataformas. Quando eu comecei a minha carreira na esfera contábil fiscal, eu fui estagiário de uma empresa de uma indústria de componentes eletrônicos, tá, na cidade de Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre. E teve um caso muito curioso, tá, que eu guardo na memória até hoje, que as minhas principais atividades como estagiário seria lançamento de notas fiscais e, em horas vagas, buscar, tá, legislações, tá, que sejam aplicadas nos produtos comercializados. Em determinado dia, eu identifiquei um decreto no estado do Rio Grande do Sul que dava tratamento de isenção, tá, para 3 produtos que nós comercializávamos. Eu fui muito entusiasmado, né, contar essa notícia para o meu superior, e as palavras dele foram memoráveis, ao ponto de, quando eu dei a notícia, ele respondeu: faz quanto tempo que foi publicado esse decreto? E eu respondi: 3 meses. E ele: tu demorou 3 meses para descobrir isso. E hoje eu dou total razão, né, para essa pergunta.
foi 3 meses que a empresa teve de custo. Foi 3 meses que a empresa perdeu de competitividade. Então, dentro desse parâmetro de 37 novas normas publicadas diariamente só em 2018, tu imagina a possibilidade de um cadastro da empresa estar desatualizado. Essa história que o LV nos trouxe é muito corriqueiro do nosso negócio. Muitas vezes a gente está falando aqui sobre o impacto de uma classificação e o que nós queremos dizer não é que as empresas não têm a classificação correta, mas muitas vezes o time que foi executado entre sair uma norma e a atualização pode ter gerado impacto, como foi esse teu exemplo de 3 meses. Então, algumas vezes as empresas, por entre outras situações, obrigações que têm no dia a dia, ou até receber a informação do seu escritório ou das empresas ou por prioridades, enfim, acabam demorando um período e esse período acaba gerando impacto. Dependendo da empresa e dependendo o range de produtos que são afetados por uma norma que impactou diretamente a eles representam um volume considerável nas vendas, por exemplo, e por mais que seja um mês ou uma semana, enfim, pode gerar um impacto considerável. Então, os trabalhos da Estúdio Fiscal, por mais que eles possam ocorrer num determinado momento, perder o time para atualizar essas classificações, a gente pode fazer um trabalho bacana de revisar o passado, por mais que no presente e futuro já esteja corrigido. Exatamente. Tivemos casos de já identificarmos empresas que no cadastro da empresa, hoje, os itens estavam classificados conforme previa a legislação. Mas isso tardou, a partir da publicação, 6 meses. O impacto que uma tributação indevida em 6 meses gerou para essa empresa que nós analisamos foi milionário. Milionário. Boa noite, meu nome é Hugo, somos da unidade 801. Eu gostaria de saber, como você falou, que o combustível é um produto classificado como monofásico, não é isso? E se os postos de combustíveis, se a emissão da nota ou do cupom sair exatamente combustível, ele não teria nada a restituir? O que acontece? O posto de combustível, em segmento específico, o responsável pelo recolhimento foi a refinaria. Então as demais cadeias não pagam PIS e COFINS sobre esse item. O que pode acontecer, e o cupom fiscal não seria um documento mais adequado para análise, e sim as declarações que são transmitidas à Receita Federal. No caso, você pede contribuições, falando de PIS e COFINS. Caso o posto de gasolina esteja tributando a venda desse combustível, há uma oportunidade imensa de recuperação, uma vez que esse produto é monofásico. Hoje, principalmente, normalmente, pela experiência aí de trabalhos passados aí, isso tem acontecido? Porque eu falo porque é um produto só, né? É diferente do supermercado, que talvez tenha um cadastro errado ali e há essa confusão. Então, eu imagino que no posto de combustível isso seja mais difícil ocorrer. Ou eu estou enganado? Depende. Depende. Eu brinco com o pessoal que, via regra, não era para estúdio identificar oportunidades de crédito. A estúdio fiscal numa esfera administrativa, identificar oportunidades em nenhuma empresa, uma vez que já está em lei. Nós temos um caso, e isso é muito curioso, pessoal. Empresas do lucro real, que têm uma tributação no não cumulativo, eles podem tomar crédito de produtos tributados e despesas permitidas, entre elas energia elétrica. A permissão para a tomada de crédito de energia elétrica foi em 2004. Nós estamos em 2019. Já se fazem 15 anos que foi publicado isso, a legislação, e hoje, olha, uma margem confiável, 40% das empresas que nós atendemos não tomam crédito de energia elétrica. Então, vai depender muito de como a equipe da empresa está preparada e acompanhada, por vezes assessorada, em mudanças da legislação. Complementando a resposta do LV, nos trouxe o exemplo de uma operação de energia elétrica, que é uma operação mais simples, tendo em vista que a monofasia é item a item. Quando pega uma empresa, vamos trazer como exemplo o supermercado, que tem um volume considerável de produtos, são itens e itens, muitas vezes
uma alteração na legislação impacta um grupo de produtos ou, daqui a pouco, um único produto. Então, a forma de manter atualizado a base dos produtos relacionados à monofasia é muito mais trabalhosa e muito mais minuciosa do que operações como essa. Então, acho que isso é uma das dificuldades que as empresas têm, muitas vezes, em operacionalizar, identificar quais são os itens que foram alterados, uma possível mudança na legislação, atualização na base cadastral, não só na base cadastral, mas muitas vezes ela é por um determinado período, ela tem uma validade presente ou passada, e isso é um dos grandes impactos que nós identificamos no nosso dia a dia. No caso, só aproveitando o gancho, no caso da farinha de trigo, ela se enquadra também como substituição tributária, uma vez que ela sofre a transformação do trigo, da farinha de trigo, em produtos produzidos. Esse termo que tu utilizou, tá, é muito importante a gente fazer distinção. Tá? A substituição tributária, ele tem uma sistemática semelhante ao monofásico. Ou seja, tem etapas da cadeia que é responsável pelo recolhimento pelas demais. A substituição tributária se trata apenas de CMS, e monofásico para PIS e COFINS. A nível de PIS e COFINS, tá, a farinha de trigo ele tem um tratamento de alíquota zero. Ou seja, nenhuma etapa da cadeia recolhe, né, tributação sobre a venda desse item, tá, salvo o Simples Nacional. As empresas do Simples, tá, a única permissão que ela tem para exclusão de não tributação de item comercializado são os itens com o regime monofásico. São autopeças, farmácias, combustíveis. Esses sim poderão ser excluídos de uma base tributável para empresas do Simples. Tá? A farinha de trigo por ser alíquota zero deve ser tributada. Então, vou aqui para fazer algumas perguntas da nossa audiência. Fazer a pergunta, então, do Gerson. Ele está falando ali. Nós temos um sistema que audite estes NCMs e tributos nos ERPs de varejo para que haja oportunidade de correção deste cadastro e que seja comercializável por nós? Bom, primeiramente, o foco principal das empresas do grupo Estúdio Fiscal e Fiscal é revisar o passado. Só que uma das formas que nós utilizamos para fazer essa revisão é a utilização de sistemas, sistemas próprios, né, desenvolvidos por nós, onde nós cruzamos essas informações e o resultado é a base para o nosso trabalho. Cruzar NCM é uma das formas que nós utilizamos para identificar. Tem outras formas que nós utilizamos. Isso também vai muito da informação que é nos repassada pela empresa. Isso, nós até então estávamos falando sobre a importância da classificação. Então, muitas empresas que acabam contratando os nossos serviços acabam mudando a forma como nós fazemos análise. Muitas vezes é NCM, outros pedem para uma descrição. Então, o nosso trabalho é muito balizado junto à empresa. A gente junto define qual a melhor estratégia. Mas sim, nós temos uma ferramenta proprietária que foi desenvolvida por nós, que é utilizada para fazer esse tipo de cruzamentos, e o resultado do cruzamento é o resultado final do trabalho, onde é que nós identificamos possíveis divergências entre o que a legislação permite e entre o que a empresa está configurada na sua classificação. Então tá, vou fazer então uma última chamada a perguntas. Pessoal aqui da nossa plateia, tem alguém que gostaria de fazer algum questionamento? Não? Todo mundo já fez? Então tá, muito obrigada. E então a gente vai se aproximando do fim. A gente tem algumas perguntas ali, vamos ver o que chegou depois do Gerson. O Messias Monteiro, né? Sobre posto que tributa na saída combustível, mas como fazer para recuperar? Então, Messias, sobre uma situação, tá, de um posto de combustível, que isso é mais raro de acontecer, né, pela explicação que o colega deu. Tá? É algo comum um supermercado que tem comercialização de 200 mil itens, 300 mil itens, né, parte desses itens estarem desatualizados. O posto de combustíveis dificilmente vai ter uma margem de produto comercializado que supere 100. Geralmente são produtos menores e que permite, né, um acompanhamento, né, mais próximo da classificação desses itens. Mas se ocorreu, tá, Messias, uma situação de um pagamento realmente indevido, tá, é possível nível revisão tributária, nível correções de informações declaradas, recuperar esses valores. O ponto positivo, tá, que houve realmente, se houve um prejuízo, por exemplo, em 2015 de um pagamento maior, é possível recuperar
esse prejuízo do passado, a data presente é atualizado pela taxa Selic, que hoje não é uma taxa baixa, uma taxa interessante de ser trabalhada. Mas o que eu chamo de provocação, tá, é o benefício que o acompanhamento desses itens traz para a empresa, tá, e principalmente, tá, que eu volto a falar sobre o prazo prescricional, que é importante. Tá. Caso a empresa tenha um dado desatualizado, tá, e isso ocorreu há 6 anos, aquele valor é prejuízo efetivo, não é um prejuízo recuperável. Prejuízo recuperável são pagamentos a maiores dentro de uns 5 anos. E a legislação muda. Tá? Então, por vezes, tu tem um item que tem um tratamento de monofásico e se tornou tributado em 2016, tu pode corrigir o período, né, de 2014 até 2016. Desde então, ele se torna natural da operação. Esses são os comentários. Sim, chegou mais uma pergunta aqui do Mozart Ribeiro. Ele está perguntando para a gente se os clientes que contratam os serviços de contabilidade do Grupo Estúdio podem se beneficiar da atualização da tributação monofásica na sua rotina diária. Passo para o Nicolas. Podem sim. Uma das situações que a gente vem vivenciando nesses últimos anos aqui no Grupo Estúdio é a constante procura de clientes que fizeram trabalho com a Estúdio Fiscal ou com a e-Fiscal, que não tem a contabilidade com nós, trazendo essa situação. Bom, a gente identificou uma série de oportunidades e nós gostaríamos que vocês dessem continuidade com nós. E aí, o serviço da Estúdio Contábil vem exatamente para isso. O nosso serviço ele acaba sendo consultivo, porque a base das informações que são utilizadas para quantificar os tributos é repassado pela empresa, que é o que nós estávamos falando sobre o cadastro de produtos. Então, a importância que isso tem, e o nosso escritório de contabilidade auxilia no dia a dia, auxiliando nas mudanças, consultivo. Mas também tem o pós, que a gente também se beneficia dos serviços das empresas do grupo, fazendo quase um double check, identificando se a classificação está correta, se as operações foram corretas. Caso contrário, a gente consegue identificar oportunidades e já ligado diretamente com a Estúdio Contábil, encontra esses benefícios e auxilia as empresas nas recuperações. É isso aí, obrigada, Nicolas. Então, pessoal, a gente vai se aproximando aí do fim de mais uma edição do nosso projeto Webinar para a Nova Economia, diretamente aqui da sede do Grupo Estúdio em Porto Alegre. A gente, então, encerra a nossa transmissão da semana, né? Agora a gente volta a transmitir na segunda-feira, lembrando sempre que nosso horário é 19 horas, de segunda a quinta-feira, sempre com assuntos especialistas, quase sempre com uma plateia super rica e interessante, sempre com vocês aí de casa também, contribuindo, colaborando com perguntas, comentários. Pra gente essa é a parte mais legal, quando vocês conseguem interagir, não é mesmo? Eu queria agradecer, então, novamente a audiência, o tempo, a atenção de todos, né? O pessoal que está em casa, a nossa plateia, nossos colegas aqui que ficam até mais tarde para, enfim, ter um debate qualificado e próprio aqui no Grupo Estúdio. Queria, né, enfim, dizer que a gente está também, além do YouTube, do Facebook, do Instagram, a gente está sempre também com podcasts no Spotify, né? É só pesquisar ali quem está no Spotify, nossa playlist. Lembrando que a gente tem um e-mail, né? Para quem não tem as dúvidas esclarecidas, é só escrever para o dúvidas@grupoestudio.com.br, que uma equipe entra em contato respondendo, enfim, o que não ficou claro. A gente espera vocês na próxima semana. Na segunda-feira, o tema do webinar é inovação no agronegócio e a gente se vê, então, na semana que vem. Obrigada a todos, muito boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.